motoqueiro da meia-noite. Eu preciso pedir só uma coisa. Presta atenção nos detalhes. Cada palavra aqui faz diferença. O que eu vou contar não é lenda, não é invenção, não é folclore. É um relato confidencial, vindo de profissionais que passam a vida vendo o que ninguém vê. Gente que não se assusta fácil. Gente que conhece a noite e respeita o que vive dentro dela. Vamos começar. Existem estradas no Brasil que não aparecem em nenhum livro, mas todo mundo que trabalha na madrugada conhece. A estrada dessa história fica entre duas cidades pequenas, sem posto por quilômetros, sem casa, sem sinal de nada. Só árvores, mato fechado e um silêncio que parece vivo. Quem dirige por ali diz que, depois da meia-noite, o silêncio muda de forma. Ele fica mais denso, mais pesado. É como se o breu tivesse vontade própria. E é nesse trecho que nasceu o boato do motoqueiro da meia-noite. A princípio, era só um comentário entre motoristas. Tem um homem parado ali. Uma moto sem placa. Não chega perto dele. Mas quanto mais gente falava, menos detalhes batiam. Era como se todos vissem, mas ninguém conseguisse descrever igual. Alguns diziam que ele usava jaqueta de couro, outros que era tecido comum. Uns diziam que o capacete era preto fosco, outros afirmavam que era brilhante. Mas uma coisa nunca mudava. O motoqueiro sempre estava parado no mesmo lugar. Sempre entre meia-noite e meia-noite e 40. E sempre de costas para a estrada, como se soubesse que alguém estava vindo. O relato que ninguém queria contar. Quem me contou essa história foi um caminhoneiro chamado Benedito, conhecido como Benê. 35 anos de estrada, veterano, nunca teve medo do escuro. Nunca acreditou em nada além daquilo que podia encostar. Mas naquela noite, ele aprendeu a respeitar o que não tem forma. Benê carregava material de obra. Era simples. Pegar em uma cidade, deixar na outra, voltar. Ele fez isso por anos, mas numa noite, já passava de meia-noite, ele entrou no trecho da mata. Primeiro veio o silêncio, depois a sensação de que o caminhão estava ficando pesado. Não era carga, era o ar. E aí, no acostamento, ele viu a moto, sem luz dianteira. Só a traseira, fraca, pulsando como se tivesse vida. E ao lado dela, o motoqueiro, em pé, imóvel, virado para a estrada. Braços soltos, sem postura de quem aguarda ajuda. Era como se ele estivesse esperando. Benedito diminuiu. Por um segundo pensou em parar, mas algo no estômago pesou, como se uma mão apertasse por dentro. Ele acelerou. E quando passou, o motoqueiro virou a cabeça. Só a cabeça, devagar, muito devagar. Não era o movimento natural de um pescoço. Era outro tipo de movimento, que não deveria existir. Benedito olhou pelo retrovisor. Erro grave. E viu que o motoqueiro não tinha sombra. A luz do caminhão não projetava nada no chão atrás dele. Nada. Só o corpo parado. No lugar onde a sombra deveria estar. A segunda noite. Os arranhões no asfalto. 3 semanas depois, Benê teve que passar ali de novo. Queria evitar. Todo profissional sabe que a estrada avisa quando algo ali não é para humanos. Mas frete atrasado não espera medo. Então ele foi. E o ar de novo pesou. Tudo ficou mais gelado do que deveria ser. E lá estava a moto, no mesmo ponto. Só que dessa vez, o motoqueiro estava mais perto da pista, quase no meio dela. Quando o caminhão passou, Benê ouviu 3 batidas secas na lataria traseira. Tuc, tuc, tuc. Não foi vento, não foi pedra, não foi bicho, foi algo tocando o caminhão. Ele parou no primeiro trecho plano, desceu e foi olhar. A lataria estava impecável, sem marcas, mas no asfalto havia 3 arranhões longos, paralelos, recém-feitos, como se algo com garras tivesse rasgado o chão. Aquela marca não era humana. A noite em que o motoqueiro chamou por ele, na última noite, Benedito decidiu enfrentar aquilo. Precisava saber se era imaginação ou se algo realmente estava atrás dele. Quando chegou na curva, a temperatura caiu. O farol perdeu força e uma sensação indescritível tomou conta da cabine. Era como se alguém estivesse sentado no banco do passageiro, respirando ali, ocupando espaço que não existia. E então, a moto estava no meio da pista, sozinha. O motoqueiro estava um passo à frente dela, de costas. Benedito reduziu. Não por escolha. O corpo simplesmente travou. Quando passou devagar ao lado da figura, ela virou o capacete. Devagar demais. Como se o pescoço fosse elástico. E dentro do capacete, Benedito viu algo que nunca mais descreveu direito. Não era rosto, não eram olhos, não era nada que lembrasse gente.
Era um espaço vazio, mas um vazio que olhava de volta. Naquele momento, Benedito ouviu. E isso ele contou chorando. Um sussurro vindo de dentro da cabine. O sussurro disse: "Olha de novo." Ele não olhou, pisou fundo. Quase estourou o motor. No dia seguinte, já claro, ele voltou no trecho. Precisava ver com os próprios olhos. E encontrou. O asfalto com marcas circulares onde a moto ficava. Marcas profundas, impossíveis de serem feitas por borracha comum. Pegadas, mas não seguindo adiante. E sim paradas, como se alguém tivesse caminhado até ali e desaparecido no meio do passo. E do lado, pequenos pedaços de couro queimado, como se fossem de uma jaqueta. Mas nenhum cheiro de queimado, nenhum sinal de incêndio. Nada explicava aquilo, nada. Benedito largou a profissão meses depois. Afirmava que algo naquela noite começou a segui-lo. Nos sonhos, nos reflexos, nos vidros. E até o último dia em que foi visto no posto onde contou a história, ele repetiu a mesma frase. Se você ver ele, não olha o retrovisor. É no retrovisor que ele aparece inteiro. Agora, eu te pergunto, como tanta gente descreve a mesma figura, no mesmo lugar, do mesmo jeito, se isso fosse apenas imaginação? Por outro lado, por que nunca ninguém conseguiu filmar? Por que a história muda conforme quem conta? Por que ninguém sabe o nome do rapaz que teria morrido ali? Alguns dizem que é impressão de motorista cansado. Outros dizem que é um espírito preso no momento do acidente. E há quem diga que aquilo nem é humano, que só usa a forma de um motoqueiro, porque é o que a gente reconhece. O que é verdade? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Se você viajar tarde da noite e vir uma moto parada no escuro, não encosta, não diminui. E por nada nesse mundo, não olha duas vezes. O motoqueiro da meia-noite pode estar esperando exatamente isso. Antes de acabar, comenta aí de qual cidade e lugar você está nos assistindo. Quero saber até onde esse relato chega. E se quiser mais histórias reais, pesadas e confidenciais como essa, deixa o like e se inscreve no canal. Você não faz ideia de como isso ajuda.